my love. Will you always be my love? Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Emoções. Eu sou Suelen Mota, sou psicóloga e tenho um encontro marcado com vocês toda quinta-feira às 15h45 da tarde, aqui pela rádio e pela TV Diário. Bom, eu quero começar agradecendo a todos que acompanharam a nossa estreia na semana passada. Foram inúmeras ligações, mensagens pelas redes sociais, o WhatsApp. Muito obrigada a todos. E o programa de hoje, ele teve a participação de uma das telespectadoras que nos mandou um e-mail, né? Ela mandou um e-mail dizendo assim, deixa eu ler aqui o e-mail para vocês. Sou telespectadora daqui do Jockey e gostaria de vê-la abordar sobre expectativa versus frustrações. Saber como manter níveis saudáveis de expectativa para que eu não caia no buraco da frustração. Por questões éticas, eu não vou divulgar o seu nome, mas muito obrigada pela sua participação. A gente vai abordar esse tema aqui hoje no nosso programa e eu quero te convidar a participar conosco também. Você pode mandar sugestões de tema, trazer dicas, fazer perguntas, deixar depoimentos, enfim. O nosso contato é o Coluna Bem-Estar Emocional, tudo junto, tá? colunabemestaremocional@gmail.com. Ou você pode entrar em contato comigo através das redes sociais. O meu Facebook é o Suelen Mota. Vai ser um prazer te conhecer e interagir com você. Então, respondendo ao e-mail dessa telespectadora, a gente vai falar um pouquinho das expectativas versus frustrações. E aí a gente vai abordar, você já parou para pensar por que nós criamos tantas expectativas? Será que toda expectativa leva à frustração? Eu separei 3 grupos de pessoas que são mais propensas a frustrações, porque acabam criando expectativas equivocadas. Veja se você se encaixa em um desses grupos. E ainda hoje, atenção papai e mamãe que estão ligados, eu vou dar um alerta para vocês acerca das expectativas das crianças. E no final do nosso programa, eu vou deixar dicas para que você tenha mais sucesso nas suas expectativas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que são expectativas. Segundo o dicionário, a expectativa é a esperança, é o esperar por algo. Sendo assim, a expectativa é algo comum a todos nós. Todos nós temos expectativas de alguma coisa. Mas você pode pensar assim, Suelen, eu conheço alguém que diz que já não tem mais expectativa, que fala que já não liga mais para nada, no popular, chutou o pau da barraca. Conhece alguém assim? Talvez até você mesmo seja essa pessoa. Eu quero te dizer que até essa fala de dizer que não espera mais por nada já é uma expectativa de não sofrer mais. Geralmente, quem diz isso são pessoas que já se frustraram tanto ao longo da vida que acabam se fechando para novas possibilidades. E isso é um grande problema. Então, eu disse que eu separei 3 grupos de pessoas que criam expectativas equivocadas e, por conta disso, acabam se frustrando com mais facilidades. O primeiro grupo são aquelas pessoas que colocam uma expectativa exacerbada no outro. Gente que espera demais das outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, eu quero dizer desde o amigo que você imaginava que deveria estar sempre ao seu lado no momento difícil, até aquela paixão arrebatadora que você imaginou que jamais fosse acabar, o chefe que você realmente acreditava que ia reconhecer os seus esforços e te dar aquela promoção. Enfim, quando se trata de expectativa no outro, a lista é enorme, até porque esperar pelo outro é muito mais cômodo para nós. Nos coloca numa posição muito mais cômoda, porém, numa posição muito frágil. Porque quando a gente espera demais de uma outra pessoa, principalmente se for de alguém que a gente conhece pouco ou quase nada, a nossa probabilidade de frustração é muito grande.
O segundo grupo de pessoas que tem mais propensão a se frustrar são aqueles que esperam demais de si mesmo, que têm um alto nível de expectativa em si mesmo. Então, são aquelas pessoas que não admitem errar jamais, gente que vê no erro o fracasso, pessoas que se cobram muito. E esse grupo de pessoas é facilmente identificável desde a infância. Por exemplo, são aquelas crianças que não admitem tirar menos que 10 na prova. Tenho que ser o melhor aluno da minha classe. Daí cresce, eu tenho que ser o melhor profissional da minha área, eu não posso errar nunca, eu tenho que ser a melhor esposa, o melhor marido, o melhor amigo, enfim, é um alto nível de cobrança. E aí, porque essas pessoas se cobram tanto, elas acabam tendo um alto nível de estresse. O estresse, por sua vez, acaba limitando a sua potencialidade, aquilo que você naturalmente faria bem, e, consequentemente, vem a frustração. Então, é uma cadeia. Quanto mais você se cobra, mais estressado você fica, menos chance você tem de realizar bem uma tarefa que normalmente você faria bem, e aí vem a frustração. Então, esse é o segundo grupo de pessoas que tendem a se frustrar com mais facilidade. E o terceiro e último grupo de pessoas que eu vou abordar aqui, que acabam se frustrando facilmente, são aquelas pessoas que esperam demais das circunstâncias, da sorte, do acaso. A gente está numa época do ano onde isso é muito comum, né? A gente acabou de entrar num ano novo e você deve ter ouvido pessoas no finalzinho de 2015 dizendo assim: o meu ano de 2016 vai ser muito bom, esse ano vai ser maravilhoso. Até aí, tudo bem. Mas se você viver em função dessa expectativa, sem tomar uma atitude para que essa expectativa se torne real, facilmente você vai se frustrar. Então, esse terceiro grupo de pessoas, eles acabam colocando na circunstância, nesse caso, no ano que se inicia, toda a sua esperança de que coisas boas aconteçam, mas tem poucas ações em prol dos seus desejos. Ou acabam terceirizando o desejo. Sabe o que é terceirizar uma expectativa? Vou te dar um exemplo muito simples. Um exemplo de alguém que terceiriza. Imagina que a sua expectativa seja aumentar a sua renda nesse ano. E aí, ao invés de você se qualificar, fazer novos cursos, ou até mesmo pleitear a vaga que você tanto deseja, colocar currículos, ir até a empresa que você almeja trabalhar, você simplesmente pede a indicação de um amigo e fica em casa, tranquilo, esperando que alguma coisa aconteça. Isso é terceirizar a sua ação. Você está colocando para o outro fazer aquilo que você deveria fazer. E dentro desse grupo de pessoas que terceirizam a ação, ainda tem aqueles que usam a fé para isso. São pessoas, colocando o exemplo, né, do emprego, são pessoas que vão fazer suas preces, orar, pedir a Deus um emprego novo, mas que são incapazes de fazer um currículo, por exemplo. Essas pessoas são muito propensas à frustração. Então, esses são os três grupos de pessoas que acabam se frustrando muito facilmente com as suas expectativas. As pessoas que esperam demais dos outros, as que esperam demais de si mesmo ou as que esperam demais das circunstâncias. Perceba que em todos os casos o problema não está na expectativa. O problema está na expectativa equivocada, a maneira como você age diante da sua expectativa. Quer seja delegando para o outro, quer seja se cobrando demais ou quer seja simplesmente esperando que o seu desejo se realize, sem tomar uma atitude para isso. Bom, conforme combinado, eu disse que eu ia dar um alerta aos pais, né? Sobre as expectativas das crianças. Atenção, papai e mamãe que está nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio, você que tem filho pequeno, eu quero te dizer que vocês são os responsáveis por gerar no seu filho uma maior ou menor resistência à frustração.
Você sabia que isso a gente aprende na infância? Deixa eu te explicar melhor. Eu tenho recebido no meu consultório muitos pais que sentem medo de frustrar os seus filhos. Alguns, por ignorância, realmente não sabem, desconhecem, né, o mal que estão fazendo. E outros, até mesmo por culpa. Pessoas que trabalham muito, passam o dia inteiro fora, então tentam compensar a ausência, dando aos filhos tudo aquilo que eles desejam, atendendo todos os seus pedidos. Eu quero dizer que essa é a melhor maneira que você tem de ensinar o seu filho a não saber frustrar-se. Isso é muito perigoso, papai e mamãe que está nos acompanhando. Eu já ouvi, por exemplo, no meu consultório, pessoas dizerem assim: olha, Suelen, eu tive uma infância difícil, cheia de privações, e hoje eu não quero isso para o meu filho. Você precisa entender que uma coisa é atender às necessidades do seu filho. Cabe a nós, enquanto pais, atendermos realmente às necessidades dos nossos filhos. Outra coisa muito diferente é atender às vontades deles. Então, se você quer saber se o seu filho tem baixa resistência à frustração, vou te dar um exemplo. Se você é aquele tipo de pai e mãe que diz assim: olha, eu não posso ir ao shopping sem dinheiro, porque é um problema sério, meu filho começa a chorar e dá um trabalho danado, porque toda vez que a gente vai ao shopping, eu tenho que comprar um presente para ele. Esse é um exemplo de pais que não estão ensinando os seus filhos a terem resistência à frustração. Uma frustração tão simples de repente sair e querer um brinquedo novo, porque isso é típico das crianças, e não receber naquele momento. A ideia é, a infância é o momento mais oportuno para você ensinar o seu filho a lidar com as frustrações. Pais que não conseguem fazer isso vão ter adultos com muitos problemas emocionais. Eu já atendi, por exemplo, uma criança no meu consultório, e quando a gente atende criança, a gente trabalha de forma lúdica, vai brincando, né, enquanto conversa. E aí, num dos jogos, a criança perdeu a partida e a criança ficou abaladíssima, muito estressada, porque ela não está acostumada a perder. Era uma criança típica que tinha todos os seus desejos atendidos prontamente. Então, cuidado, papai e mamãe. Eu sei que o assunto da infância é muito vasto e eu tenho muitas dicas para dar a vocês, mas hoje eu só queria te fazer esse alerta. E se você quiser saber sobre mais alguma coisa específica, é só mandar a pergunta através do nosso e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder. Nosso tempo está acabando e para fechar eu combinei com vocês que eu ia te dar 5 dicas valiosas para que você tenha sucesso nas suas emoções. Então vamos lá, papel e caneta na mão, primeira dica. Para você ter sucesso nas suas expectativas e ter uma emoção equilibrada, você precisa primeiro reconhecer as suas habilidades e as suas dificuldades. Porque assim você vai poder investir naquilo que você faz bem e ter sucesso, e aquilo que você tem mais dificuldade, você vai poder treinar mais, pedir ajuda de alguém se necessário. Se você não reconhece o seu potencial e a sua dificuldade, você vai ter menos sucesso nas suas expectativas. Segunda dica, faça todo o possível para conseguir alcançar aquilo que você almeja. A pior frustração é ter perdido a oportunidade. Dica 3. Seja realista. A expectativa está ligada aos desejos, e desejo é da base do ideal. Então, nem sempre você vai poder realizar esse desejo nesse momento. Você precisa ser realista e coerente com a sua realidade. Quarta dica. No que depender do outro, se a sua expectativa depende de outra pessoa, saiba que você não tem controle absoluto para realizá-la. Então, não se cobre tanto. E a quinta e última dica é, se você já se frustrou muito e desistiu, se você é uma dessas pessoas que preferem não criar mais expectativa, busque ajuda de um profissional da psicologia. A terapia vai te ajudar a lidar com as suas frustrações para que você possa criar novas expectativas e realizar os seus desejos.
É isso, gente. O nosso programa terminou. Eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã eu vou falar um pouco mais desse tema nas páginas do Jornal O Diário, através da nossa coluna Bem-Estar Emocional. Não deixem de ler. Para rever esse programa, corre lá no YouTube, através do nosso canal Emoções com a psicóloga Suelen Mota. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até quinta que vem. My love.